Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para a nossa aula de hoje já está organizado? Se ainda não, enquanto eu vou retirando a minha máscara, vocês correm lá e pegam todo o nosso material. Em nossa última aula, fizemos um grande resumo de todos os sistemas do corpo humano que conhecemos e estudamos em nossas aulas anteriores, entendendo como eram as células e que seu agrupamento formam os tecidos, e os tecidos formam os órgãos, e os órgãos formam os sistemas do corpo humano. Vimos os principais sistemas, aprendendo a sua função e a sua importância, cada um deles para a nossa sobrevivência. Nós, os seres humanos, habitamos o planeta Terra há milhões de anos e passamos por diversas transformações ao longo desses anos, assim como o nosso organismo também passa por grandes mudanças, que buscaremos entender um pouquinho na aula de hoje. Mas não é só isso. Vamos continuar falando também sobre o sistema cartesiano e como definir posições dentro de um plano. E vamos inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em texto, com base no contexto da frase ou do texto. Tudo isso iremos estudar através do nosso tema do mês, Planeta Terra, um mundo interligado, articulando para isso os componentes curriculares de ciências, literatura e linguagem e matemática. Qualquer ser vivo que exista na Terra possui um ciclo vital, que vai do nascimento até a morte, e é através da reprodução que as espécies continuam a existir. Observem as imagens do ciclo de vida de algumas espécies. Nessa primeira imagem, pessoal, nós temos aqui uma planta, ou, se você preferir, nós temos ali o broto de um feijão. Então, nós temos a semente, ela começa a germinar, começa a criar suas raízes, a partir desse momento ela começa a ter folhas e aí surge o pé de feijão ou surge uma árvore. Para toda espécie de planta, a gente segue esse ciclo vital de vida. Mas nós temos outros exemplos. Observem aqui. Aqui nós temos o exemplo primeiro da metamorfose da borboleta. Vocês sabiam disso? Que quando a borboleta bota lá o seu ovinho, de dentro dele não vai sair uma borboleta já pronta. Primeiro ela sai como uma larvinha, essa larva se transforma em uma lagarta, que é o que a gente vê nas folhas, nas plantas. Essa lagarta vai entrar dentro de um casulo e só após isso ela vai sofrer uma metamorfose e vai se tornar uma borboleta, repetindo novamente todo o ciclo vital de vida. Então, pessoal, vamos ver um outro exemplo agora de ciclo vital com o sapo. Observem aqui, nós temos os sapos macho e fêmea se acasalando. A partir desse momento, temos os óvulos, né? Esses óvulos vai ser fecundado. A partir da fecundação desse óvulo, nós vamos ter o embrião. A partir desse embrião, ele vai se transformar em um girino. Esse girino vai ocorrer com ele uma metamorfose e aí ele começa a ter exatamente as características de um sapo. E aqui está toda a metamorfose dele completa. A partir disso, ele se torna um sapo adulto e aí ele vai repetir novamente todo o seu ciclo de vida. E não é só isso. Nós, seres humanos, também seguimos um ciclo de vida. Afinal de contas, nós temos aqui, ó, a criança recém-nascida, né, quando nós nascemos, depois a criança já na idade que vocês estão. Após isso, nós temos já ele na idade da adolescência. Depois, já temos ele como sendo um jovenzinho. Um pouco mais tarde, ele já é um pouco mais adulto, já está na fase adulta.
E por último, nós temos aqui a fase que ele se encontra, mais velho, ou que nós chamamos de idosos, não é verdade? Então, esse aqui seria mais ou menos o ciclo de nossas vidas. Para que os seres vivos se desenvolvam, acontece a reprodução. Você sabe o que é reprodução, pessoal? Segundo a Wikipédia, reprodução refere-se à função através da qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. O sistema reprodutor humano é um conjunto de órgãos e estruturas que garante a reprodução da espécie humana. Dessa forma, homens e mulheres têm sistemas reprodutores e células reprodutoras diferentes. Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são exemplos de células. Chamamos de células as pequenas estruturas que formam músculos, ossos, pele, cérebro, intestino, sangue, pulmão e entre outros. Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores. Mas também, pessoal, nós temos como exemplo de células os espermatozoides, que são células reprodutoras masculinas, e os óvulos, que são as células reprodutoras femininas. Uma célula une-se a outra e forma outras células, e assim sucessivamente. Podemos considerar que o início de uma nova vida humana se dá pela fecundação, ou seja, pelo encontro do espermatozoide com uma célula reprodutora feminina. A partir daí, começa a se desenvolver um embrião. E o que é um embrião? O embrião é um novo ser que possui várias células e que amadurece dentro do útero materno, durante o período de gestação ou gravidez. Então, pessoal, vamos observar agora passo a passo de como é realizado ou como acontece a fecundação. Na imagem A, nós temos o início da fecundação, ou que marca o início da gravidez. É o encontro entre uma célula reprodutora masculina com a célula reprodutora feminina. Na imagem B, nós temos o embrião com 4 dias. Ele se parece, pessoal, com uma bola, com pouco mais de 0,1 milímetro de diâmetro. Ele se encontra neste momento lá na tuba uterina e segue em direção ao útero da mãe. Na imagem C, nós já temos ali o embrião, com 4 semanas. Ele possui uma cauda, observem ali, pessoal, a cauda que ele possui e o coração já bate. É importante ressaltarmos que essa cauda, pessoal, não é uma cauda de animal de lagartixa, não. Na verdade, é a nossa coluna aqui espinhal, que é a primeira a se desenvolver no embrião. E isso, pessoal, é muito interessante, mas não é só isso. Com 4 semanas também, ele se alimenta através do cordão umbilical, porque é ali que ele vai receber o sangue da mãe, os nutrientes e o oxigênio que ele necessita. Na imagem D, o feto encontra-se com 3 meses. Nesse momento, com 3 meses, pessoal, ele já tem de 8 a 9 centímetros. Todos os órgãos internos estão formados e pela ultrassonografia podemos identificar o sexo do bebê. E por último, pessoal, ele já está com 6 meses aqui na imagem E. E a gravidez continua. O feto já se parece bastante com o recém-nascido. Ele fecha os olhos quando dorme e abre quando está acordado. E já é capaz de tossir, ter soluços e pode até chupar o polegar. Legal, né? Pessoal, o processo da vida é muito lindo, não é mesmo? E todos nós, sem nenhuma exceção,
passamos por todas estas fases que acabamos de ver. Mas vamos assistir um vídeo que ilustrará melhor todas essas fases que vimos aqui? Pessoal, a nossa formação desde o embrião é muito impressionante, não é mesmo? E é isso que nos fazem tão especiais, pois independente de questões econômicas, de etnia ou religião, o processo de formação do nosso corpo é o mesmo. É muito legal saber que eu, você e todos que estão ao nosso redor passaram pelo mesmo processo de formação. E assim, pessoal, depois que todos nós nascemos, passamos então a constituir uma família. Isso mesmo. Família, pessoal, é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou não entre si e vivem na mesma casa, formando um lar. Nossas famílias são constituídas de diferentes formas, mas isso não importa. O importante são os laços de afeto que criamos com as pessoas que vivem próximas de nós. Então, pessoal, vamos aproveitar e conhecer a família do Marcelo com a turma do Bisnaga Kids? Então vamos lá! A família do Marcelo, de Ruth Rocha. A minha família é assim. Tem meu pai, que se chama João. Tem minha mãe, que se chama Laura. E tem minha irmã pequena, que se chama Aninha. Eu ainda tenho um avô que é pai do meu pai e um avô que é pai da minha mãe.
E eu tenho uma avó, que é a mãe da minha mãe, e uma avó, que é a mãe do meu pai. Os irmãos do meu pai e da minha mãe são meus tios, e os maridos e as mulheres deles também. Eu tenho uma porção de primos, que são os filhos dos meus tios. E os primos dos meus pais também são meus primos. Cada família é de um jeito. Às vezes, um casal se separa. Às vezes, um dos pais morre. Às vezes, o avô ou a avó moram junto com os filhos. Tem gente que tem muitos filhos, como a família do Catapimba. Os pais dele têm 3 filhos. Tem gente que tem um filho só, ou tem 2. Olha só, o Catapimba tem 2 irmãos, um menino e uma menina. Então, eles são 3 irmãos e tem o pai e a mãe. A família do Caloca é diferente. O pai e a mãe são separados. O pai mora em outra cidade e o Caloca não tem irmãos, mas tem um primo que mora com eles. A família da Terezinha tem a mãe e o marido dela, que se chama Dorivan. O pai da Terezinha morreu quando ela era pequena. A Terezinha tem 2 irmãos, o Beto e o Armandinho. Eu gosto muito quando meus avós, meus tios e meus primos vêm nos visitar. A gente faz a maior farra. Todo mundo na minha casa acorda cedo. A gente toma café todos juntos e a gente janta todos juntos. Meu pai não vem almoçar em casa porque ele trabalha longe. Minha mãe vem todos os dias porque ela trabalha mais perto. As crianças, de noite, vão dormir antes dos grandes. Sempre meu pai me conta uma história. Eu adoro histórias. E eu adoro livros. Acho que é porque meu pai e minha mãe vivem lendo. Todos na minha casa ajudam a fazer as coisas. Eu sempre faço a minha cama, guardo a minha roupa e os meus brinquedos, eu ponho a minha roupa suja para lavar, eu boto e tiro a mesa do café. Quer dizer, sempre não, mas quase sempre. Quando tem festa na minha casa, eu ajudo meu pai e minha mãe. Às vezes, a nossa vizinha, Dona Mariazinha, vem ajudar a gente também. E quando minha mãe ficou doente, Dona Mariazinha, que é a mãe do Catapimba, me levou para dormir na casa dela. Ela é amiga da minha mãe e eu sou amigo dos filhos dela. Às vezes, é a gente que tem que cuidar dos pais, quando eles ficam doentes ou quando estão muito cansados. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Pessoal, indiferente de como é constituído nossa família, é importante saber que ela é a primeira sociedade com que convivemos, que levamos por toda a nossa vida. Portanto, ela é a base para a formação de qualquer indivíduo. É no convívio familiar que aprendemos um com o outro a respeitar, a partilhar, a ter compromisso, disciplina e administrar conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico de experiências, aprendizados e lembranças que apresentarão reflexos por toda a nossa vida. E já que falamos tanto sobre como surgimos e sobre nossas famílias, vamos fazer uma atividade matemática com esses temas? Observem aqui, pessoal, o plano cartesiano.
Nele estão distribuídas várias fases do processo de fecundação humana. Vamos ver se prestamos atenção nas imagens da explicação anterior e dizer qual a posição de cada fase se encontra aqui no plano. Então vamos lá. Olha só. A primeira fase que nós iremos encontrar agora na imagem é a fase que marca o início da fecundação, que nós vamos chamar de fecundação. Qual é a sua posição no plano cartesiano? Isso mesmo, se você falou 1,4, você está correto. É ali mesmo que se encontra a posição do desenho da fecundação. Agora, pessoal, nós vamos lá para 4 semanas de gravidez, tá? É aonde nós temos o embrião, ele tem uma cauda e o coração já está batendo. Aonde está esta imagem no nosso quadro? Isso mesmo, na posição 1,1. Agora, pessoal, nós vamos pular lá para os 3 meses de gravidez, aonde todos os órgãos já estão formados, Aonde se encontra esta imagem? Em qual posição? Isso mesmo, 4,5. E por último, nós temos a gravidez lá aos 6 meses. O bebê já tem toda a sua característica e já se parece com o recém-nascido. Aonde nós encontramos essa imagem? Isso mesmo, na posição 3,2. Pessoal, vocês conseguiram identificar exatamente as posições? Na aula passada nós falamos sobre isso, vocês se lembram? Quem será que se lembra o nome dos eixos do plano cartesiano? Eu vou fazer eles aqui no quadro. Vamos ver se vocês se lembram? Primeiro, nós iremos fazer o primeiro eixo, que é aquela reta na horizontal. Qual é mesmo o nome daquela reta, pessoal? Como que nós chamamos ela? Quem falou eixo das abscissas está de parabéns, porque lembrou da nossa aula passada. Então, nós vamos primeiro desenhar o eixo das abscissas. E agora, pessoal, nós iremos desenhar qual outro eixo? Aquele que passa na vertical. Qual é mesmo o nome dele? Muito bem, isso mesmo. Eixo das ordenadas. Vocês estão se lembrando da nossa aula passada. Pronto. Agora aqui no nosso plano, nós já temos o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Nós iremos marcar os pontos. Então, vamos marcar aqui. Eu tenho aqui o ponto 1, ponto 2, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Aqui, pessoal, quando elas se cruzam, é o ponto 0. Então, eu vou continuar aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Então, pessoal, agora que já temos o nosso plano cartesiano, vamos marcar 2 pontos. Observem aqui. Eu vou marcar o ponto A, que será 3 e 4. E vou marcar também um outro ponto, o ponto B, que será 4 e 3. Se os números do ponto A é os mesmos números do ponto B, será que a posição deles será a mesma no plano cartesiano? Então, vamos observar isso com bastante cuidado. Primeiro, pessoal, o primeiro número sempre vai ser marcado no eixo das abscissas, que é aqui no horizontal. Então, vamos marcar primeiro aonde está o 3. Agora, vamos pegar o próximo número, que é 4, e vamos marcar ele no eixo das ordenadas, que é na vertical.
No cruzamento entre esses dois pontos, nós temos então aqui o ponto A. Legal, né? Vamos agora marcar o ponto B. Com os mesmos números, será que vai coincidir no mesmo local? Então vamos ver. O primeiro número aqui, nós iremos marcar no eixo das abscissas, que é aqui na horizontal. E agora, o próximo número será no eixo das ordenadas, aqui na vertical. O local onde esses dois pontos se cruzam será o meu ponto B. Então, nós temos que ter bastante cuidado com a leitura e a marcação dos nossos pontos, tá certo? Porque sempre os primeiros números serão marcados no eixo das abscissas e os segundos números, os números que vêm depois da vírgula, serão marcados no eixo das ordenadas. Ficou claro isso aí, pessoal? Então, pessoal, vamos a uma outra atividade utilizando o plano cartesiano? Então, pessoal, vamos observar uma situação que ocorreu com a família do Marcelo. Marcelo fez uma caminhada no parque e encontrou seu primo. Eles combinaram de almoçar juntos, mas como estavam muito cansados, deveriam escolher o caminho mais curto para chegar ao restaurante. A figura aqui representa a localização do parque. Olha só, nós temos o parque na posição 4,5. E aí, pessoal, nós temos ali na posição 3,4, nós temos ali um estacionamento para motocicleta, tá ali uma motinha representando esse estacionamento. Do lado, na posição 2,4, nós temos ali uma matinha, uma floresta, igual aquelas árvores que tem ali no Parque de Sabiá, que dá para a gente caminhar no meio delas também. E ao lado, na posição 2,3, é que nós temos o restaurante. O Marcelo encontrou seu primo nessa posição. Para que eles chegam mais rápido, né? Qual é o percurso mais rápido para chegar ao restaurante, tendo em vista que os dois estão cansados? Nós vamos a 3 opções e você vai escolher a melhor para responder essa pergunta. A primeira seria, saindo do parque, ele caminharia 3 casas para a esquerda, então ele vai sair aqui do parque, vai caminhar 3 casas para a esquerda, desceria 2 casas para baixo e depois 1 casa para a direita e chegaria ao restaurante. Essa seria a nossa primeira opção. A segunda opção, saindo do parque, ele andaria 2 casas para baixo e depois 2 casas para a esquerda. Então, ele desceria 2 casas para baixo e depois 2 para a esquerda. E nós temos uma terceira opção. Saindo do parque, ele passaria pela moto, lá na coordenada 3,4 e depois chegaria na coordenada 2,3. E eu não vou responder, você aí de casa que vai falar qual seria a melhor opção e qual a opção que você escolheria. Pessoal? Então, pessoal, com esse desafio, chegamos a mais um final de aula. E nela, conhecemos um pouco sobre o sistema reprodutor, mais especificamente as fases de desenvolvimento da fecundação. Também vimos a história da família do Marcelo e como é importante na nossa infância criar laços de afeto com as pessoas próximas a nós. Vimos também como localizar posições no plano cartesiano. Então, não se esqueçam,
Anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial e através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.